TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, bem-vindo ao programa Fala Jurídica. Nós vamos retomar a entrevista semana passada do Dr. Fabiano Oliveira de Oliveira, da grande banca de Lajeado, que é a Moliterno Oliveira e Girelli. São grandes amigos meus que na verdade a gente se perde de contato porque a gente caminha para outras trilhas do direito e vocês foram para aquelas trilhas bonitas, o direito civil, o direito do trabalho. E, doutor Fabiano, primeiro, bem-vindo ao nosso programa, que é o programa dos advogados aqui do Taquari e das pessoas ligadas à área jurídica, de interesse afins. E eu começo pedindo, já que eu comecei semana passada com matéria que eu achava imperativa e é imperativo sobre a questão da alíquota de 4% sobre o sistema simples que nós hoje oferimos, os advogados oferem, e eu deixei, digamos assim, como importância do segundo momento, nós falamos sobre as questões do teu escritório, de que trata o teu escritório. Eu sei que o teu escritório é um escritório que tem mais de uma década, tem 15 anos, e que atende pessoas de quase todas as áreas, que eu sei, inclusive crime, mas especialmente na área de civil e na área trabalhista. E aí eu te convidei, doutor, para ver o que tu tem de novidade, o que a tua empresa, o que a tua banca oferece, porque existe sempre a diferença daquele profissional que está começando agora e daquele profissional que tem há bastante tempo. Não de que o profissional jovem não seja inferior ao que tem experiência, mas a experiência, como dizia, o diabo sabe mais por ser velho do que realmente, porque o conhecimento relativamente é comum com isso. Não digo que tu seja diabo, não é longe disso aí. Mas a experiência hoje em dia, quase tudo, principalmente no mundo de hoje, doutor, que não se pode arriscar por certas naturezas e embates jurídicos, né? E isso serve para todos. Eu te trouxe aqui porque eu sei que tu tem um grande conhecimento, principalmente na área de trabalhista, na área dos empregados, entendeu? E na área dos empregadores que tu representa. O que tu tem de novidade para contar para nós no nosso programa? Marco, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui contigo mais uma vez no teu programa. E eu saúdo teus telespectadores também. O nosso escritório, como disseste, está há 15 anos no mercado já. A nossa sociedade conta 5 advogados e 7 profissionais, e nós lidamos, como eu disse na outra vez, desde o trabalhador até o empresário, porque realmente é um desafio como os assuntos nesta seara trabalhista evoluem, e evoluem num país como o Brasil, com propaganda social, de uma forma muito negativa do ponto de vista do empresário, porque cada vez mais aperta o laço em termos de obrigações que devem ser cumpridas, e não existe mais aquele jeitinho que todo mundo sempre falou, que brasileiro faz jeitinho, brasileiro é o povo do jeitinho. Nós temos que, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, avançar nesse sentido, para que os empresários pensem que não podem mais querer burlar a legislação, burlar o direito do empregado. Eles têm que se adequar à legislação, buscar uma prevenção para aquilo que existe dentro das suas empresas, porque muitas vezes exercem atividades de risco e não têm conhecimento disso. Às vezes o empresário paga um laudo de segurança e medicina do trabalho sem saber o que tem lá escrito, sem saber as recomendações dos seus profissionais de engenharia e segurança do trabalho. Isso é imprescindível hoje em dia, porque muitas vezes o próprio Ministério do Trabalho, que fiscaliza uma empresa, ele solicita documentos pretéritos, documentos como laudos periódicos, como recibos salariais, como comprovantes de férias e 13º, nos últimos 5 anos é a possibilidade de fiscalização. Então é preciso olhar para frente. Aquele empresário que nunca foi fiscalizado não pode querer continuar na inércia, porque a legislação, os julgados avançam no sentido de conferir sempre mais proteção ao trabalhador, seja com indenização, acumulação de indenizações, reconhecimento de direitos, e a jurisprudência, os julgados avançam nesse sentido, formando entendimentos que anteriormente não eram vistos, não eram adotados,
Então, basicamente, é essa a recomendação, porque o empresário olhe para frente e não para trás, para verificar o que acontece dentro da sua empresa, procurar um advogado e fazer essa pesquisa. Doutor, o senhor, há muito tempo atrás, quando fazia direito do trabalho, eu fiz isso em Porto Alegre, que não precisava ter a condição de advogado, como hoje a gente também não precisa, você pode fazer as transações sem, corrigir se estou errado, sem o próprio advogado, mas a gente sabe que sem advogado a coisa não anda, né? A natureza do advogado é solucionar as lides. E eu me lembro muito, desde o tempo da formalização do CLT, que sempre teve uma ideologia política de favorecimento ao empregado, tá? E não ao empregador. E pelas suas palavras eu vejo assim que existe de novo um avanço de regramento, de cautela para o empregador, tá? E deixando, parece que a responsabilidade de toda a estrutura trabalhista para aquele que detém o negócio. E aí eu vou aquela pergunta fatal: a justiça do trabalho favorece as classes de empregados e desfavorece aos empregadores? Existe ainda isso hoje no nosso país? Porque aquilo que tu me disse, assim, me parece que hoje, para tu entrar no jogo do comércio jurídico, o empresário tem que estar bem equilibrado e bem assessorado, senão não leva pau. O que vem a ver, assim, parece que de novo nós temos um sentido os advogados dos reclamantes vão sentar pau em mim, mas parece que de novo os empregados estão sempre mais protegidos que os empregadores, ou é impressão minha isso? Eu não diria propriamente que é um benefício maior ao empregado do que ao empresário. Por que não? Existem decisões, e não são poucas, no sentido de conferir guarida aos procedimentos de empresários que cumprem a lei. Não é nada mais do que o cumprimento da lei. Aonde o empregado vai ganhar é onde o empresário não cuidou. Então, é isso que tem que se pensar. Porque não adianta o empresário querer burlar, pagar um por fora. Pagamento por fora é crime. A maioria dos empresários não sabe disso. Mas pagar por fora ou ter uma anotação no contrato de trabalho que não é condizente com a realidade são crimes. Então são crimes, e são crimes graves, não são crimes leves. Então eu penso que deveria haver uma preocupação maior do que existe, porque o empresariado ainda está acostumado com um sistema de 10 a 20 anos atrás. E embora aqui o Brasil tenha temas que são polêmicos em relação a questões trabalhistas, eu vejo que esse cuidado não é tido como preventivo dentro das empresas, e sim como solução do problema que aparece. Depois de uma demanda jurídica é que vai se buscar refletir sobre aquilo que não se fez nos últimos 5 anos. E geralmente quando te acercam ele já está com o problema instituído? É como o médico, só vai quando tem a doença. Tem a doença. E hoje, por exemplo, uma empresa que queira cercar do teu serviço, qual é a orientação que tu daria? Uma empresa que tem 30, 50 empregados, uma empresa média, correto? Sim. O que tu daria? Quero contratar a tua banca. Qual é a orientação? Vocês fazem uma análise de campo com relação à empresa? Como é que é a tua empresa, nesse sentido de auxílio jurídico? O que vocês dariam para essa empresa? Nós atuamos nessa questão preventiva. Para mim é um dos grandes desafios, porque você tem que chegar para o empresário e explicar que ele precisa adotar aquela determinada medida, que às vezes para ele não tem um imediatismo de uma redução de um imposto ou um não pagamento de alguma contribuição obrigatória, e sim ela vai repercutir adiante, porque a empresa tem que se organizar. O empresário tem que buscar o advogado, ele tem que buscar o engenheiro de segurança do trabalho, ele tem que buscar o médico do trabalho, porque existe toda uma legislação em cima das questões que se relacionam às doenças profissionais que podem ser adquiridas no trabalho, né? Isso é um tema não tão recente, mas em termos de 5 anos para cá que mais é noticiado, né? Então seria nesse aspecto de trabalhar a prevenção dentro das empresas,
o nosso escritório faz esse trabalho, nós vamos a campo, atendemos empresas em outros municípios, em outros estados. Nós verificamos desde a parte contábil e burocrática até se o imposto de fato está sendo recolhido certo, se as férias estão sendo pagas de forma adequada, se na tua empresa existe alguma atividade que possa desencadear o pagamento de um adicional de periculosidade ou de insalubridade para o teu empregado, ou que ele possa, para o futuro, pedir isso. Então, essa é a questão da prevenção que eu vejo como o norte do nosso trabalho no nosso escritório. Nós somos em 5 advogados e temos especialidades em direito do trabalho, direito empresarial, e estamos preparados para atender essas demandas. Doutor, hoje eu falei de uma média empresa, tá? E tem os microempresários que geralmente têm 3, 4 funcionários. Existe uma grande diferença de análise, tipo o checklist é o mesmo de uma empresa que tem de 40 para 50, de 60, é o mesmo checklist que tu faz para uma média empresa e grande empresa, para um pequeno empresário que tem 4, 5 empresários, ou na tua visão existe uma análise diferenciada, um cuidado, digamos assim, não tão atento, mas regras mais duras para que se evite em razão de... Porque às vezes o ter menos não quer dizer que tem o mesmo problema do grande. Né? Às vezes até o pequeno pode ter um problema maior que o grande, mas existe um dimensionamento assim, de um equilíbrio, digamos assim, mais condizente para quem tem menos empregados, e principalmente em Lajeado, que é uma cidade que tem, eu dei como a questão grande porque nós temos grandes indústrias, mas tem aquele que está começando. O que tu daria, seria a mesma orientação que daria para os médios empresários, médios para pequenos empresários? Certo. É a mesma coisa? O que tu daria de checklist com relação a eles? A teor das necessidades do empresário, da microempresa ou do prestador de serviço, nós temos como atuar para verificar o cumprimento da legislação, da forma como ele está fazendo, e sugerir alguma perspectiva em cima do que se trabalha. Nós analisamos as questões que são contábeis, como anteriormente referi, e as questões que vão distinguir a atividade, porque, como disseste, pode ser o pequeno empresário que tem 1, 2 caminhõezinhos lá, como pode ser uma transportadora. Então, não é porque o empresário tem 1, 2 empregados que tem que se fazer uma análise menor. O que acontece é que, às vezes, o empresário que tem 1, 2 caminhões, nesse exemplo citado, ele não percebe que ele pode estar correndo um risco na atividade dele, suprimindo algum direito daqueles 2 motoristas que estão ali trabalhando, e adiante todo aquele lucro da atividade dele, aquele crescimento que ele, vou comprar mais um caminhãozinho, poder se suprimir numa demanda judicial ou numa ação acidentária, porque hoje em dia até o INSS, se constatar que a tua empresa agiu com dolo ou culpa num acidente de trabalho, e isso de 3, 4 anos para cá, que o INSS está buscando mais, o INSS busca aquela pensão por morte que está dando para o cônjuge supérstite ou para os filhos, o INSS busca numa ação indenizatória civil contra a empresa. Então a empresa, numa eventualidade de um passamento de um trabalhador, um óbito, tem que pagar uma indenização para a família, para os pais, para os filhos ou para ambos, né? Para a esposa, supérstite. E todo esse crescimento então daquele empresário foi ali vitimado num acidente, porque ele não tinha um seguro, né, contra essa responsabilidade civil, né? Então isso é o que a gente verifica no mercado. Isso tudo, quando se cercar da tua banca, isso tudo ele é divertido, né? Ele tem que ter. Eu vejo muito isso porque a gente que atua no crime, a gente não sabe como... Nós não podemos... A regra máxima daquele que está no crime é o seguinte: não cometa crime, né? Então eu já chego com a pessoa... Quem é criminalista já chega com a pessoa já com ilícito. Se a gente chegar antes, a gente é quase participante. Então a gente não pode ter... E às vezes eu fico pensando como é bonito de ver um direito em que tu consegue prever um risco do empresário, né?
Quando eu vou pegar uma pessoa que eu vou defender, eu não vou correr o risco, porque eu vou sempre dizer, não cometa crime nenhum, mas como é interessante, como é bonito ver a ciência jurídica quando tu consegue estabelecer e ver o risco. Pela tua experiência, hoje tu chega numa empresa, tu já vê os riscos que estão correndo na hora, tu já sente isso? Exatamente, a gente começa a observar a própria atividade, embora a gente não tenha uma formação técnica em engenharia, mas tu já sente de que ali tanto olhar laudo em processo e de ter amigo e cliente e ergonomista, a gente acaba verificando que algumas questões a gente já consegue depurar na hora. Aqui vai dar problema. Exatamente. Não é para o cara levantar aquilo ali, não é para trabalhar acima da altura dos ombros, várias coisas, né? Esse calçado não é adequado para esse piso, então a jurisprudência, ela, especialmente, eu gostaria de fazer um comentário aqui, que tem uma decisão muito recente que foi publicada no mês passado, ela é inédita no Brasil, ela foi publicada pelo TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho em Brasília, e ela determinou a possibilidade de cumulação dos adicionais de insalubridade e de periculosidade. Atualmente, os adicionais de insalubridade se dividem em 10, 20 ou 40% sobre o salário mínimo. Tem uma decisão no STF que pacificou sobre o salário mínimo. Algumas decisões a gente ainda vê determinando o pagamento sobre pisos das categorias. E o adicional de periculosidade não é sobre o salário mínimo, e sim sobre o salário real do empregado. Então, essa decisão, na verdade, já confirma uma decisão do Tribunal Regional, da 12ª Região. Mas só para me instalar uma dúvida, o salário real do empregado, me explica isso aí que agora eu sei também. Se o empregado ganha, por exemplo, R$1.000, o salário dele relativo à insalubridade ou periculosidade, dependendo da atividade que ele desempenha, se houver, ela pode ser classificada através de 10, 20 ou 40% de insalubridade. Então, além dos R$1.000, ele vai ganhar ou 10, ou 20 ou 40 sobre um salário mínimo, que é 724. Então, se ele ganha insalubridade em grau mínimo, que é 10%, ele vai ganhar 1.000 mais os 72,40. Certo. Desculpa, eu não pode continuar. E se ele vai vir a ganhar por uma decisão judicial ou por força do contrato, a periculosidade, ela não é sobre o salário mínimo, ela é sobre o rendimento, sobre os 1.000. Certo. Então, essa é a distinção. Até hoje não posso mais afirmar assim, porque essa decisão, publicada mês passado pelo TST, ela determinou a acumulação desses adicionais, a possibilidade de cumulação. Então, a nossa legislação, que é a CLT, ela é anterior à Constituição e ela determinava o pagamento ou de um ou de outro. Isso aí. De conformidade com a faculdade do empregado, ou que naquele processo se verificar de mais benéfico. Porque um processo pode buscar a verificação das condições de trabalho tanto insalubres como perigosas. E a critério de quem está reclamando ali na ação, a opção de escolher ou por um ou por outro. Essa decisão de vanguarda, então, do TST, ela determina a possibilidade de acumulação desses dois percentuais. Ou seja, aquele empresário que paga R$1.000 para o empregado e não paga a insalubridade e nem a periculosidade, ele pode ter uma surpresa grande. Pagar as duas. Se ele manter esse contrato dessa forma inadvertida, sem buscar uma solução, sem buscar pagar essas verbas ao trabalhador. Então, a sugestão é de que tenha essa análise do risco das atividades perante um engenheiro de segurança do trabalho, perante médico de segurança do trabalho, porque essas questões são obrigatórias dentro das empresas por força da NR7. Então, essa questão, nós vamos afirmar assim, mas então o TST está julgando contra a CLT, que determina a opção? Não, porque na verdade a Constituição de 88, já no artigo 7º, inciso 23, contempla que deverá haver o pagamento para o empregado dos percentuais decorrentes de atividades penosas, perigosas ou insalubres.
Então, o Brasil também decretou a anuência com 2 tratados da OIT. Então, isso em 83 e em 93. Então, esse assunto não é novo. O julgamento dessa ação, que é recente, porque ela já vem de muitos anos, ela está há 5 anos no TST, essa ação. Foi julgada pelo Tribunal Regional em 2009. Então, daqui para frente, se abre um precedente para que aquelas atividades que forem tanto insalubres quanto perigosas terem acumulação desses adicionais ao salário do trabalhador. Então, aí vem a importância de ter sempre um advogado e uma banca, uma boa banca para orientar nisso, porque é aquela história, o barato que sai caro, né? Muitas vezes não se quer gastar, às vezes, numa banca, e perto do problema o valor é baixíssimo. Eu sempre digo, contrate uma boa banca, contrate um advogado, porque aquele valor que tu acha que tu está perdendo, tu está ganhando. E nesse caso, eu vou ser bem franco para ti, colega, eu não sabia desse julgamento. Então agora existe um duplo problema para o empresário. Ele vai ter que diagnosticar que ele pode ser responsabilizado duplamente, o que antes era entendido só um. Então ele pode perder ele pode perder uma vez, se ele não cumpre, ele vai perder sempre. Mas agora ele corre o risco de perder as duas, que é periculosidade e salubridade. Exatamente. Então, isso pode quebrar uma empresa? Pode. Uma empresa com vários empregados. Pode quebrar, ele tem que se adequar imediatamente. Essa é a perspectiva, porque não podemos pensar que o Brasil, que é um país social, vai deixar de cumprir esses precedentes, né? Então, tenho certeza de que a situação avança nesse sentido, mas o empresariado tem que se adequar. Tem que se adequar, porque se tu for avaliar, doutor, a luta para o pagamento de uma demanda judicial com insalubridade é terrível, né? E por outro lado, para o empregado, fique atento ao empregado, que na verdade o empregado sabe geralmente quando ele executa, às vezes era até injusto, a gente via muitas vezes a pessoa trabalhando, vamos dar um exemplo, Deus me perdoe, ele levava dinamite num caminhãozinho sem saber, e depois esse próprio aí, ele ia lá limpar os banheiros ou limpar a graxa do próprio caminhão. É óbvio que tinha os dois. É uma implantação justa no sistema. Agora, o que eu vejo é o seguinte, o empresário tem que estar muito atento. Exatamente. Qual é o motorista que não abastece o caminhão no trecho, né? Qual é o motorista? Qual é o motorista que quando precisa não vai conferir o óleo? Então, se as empresas adotam procedimentos, elas vão poder discutir isso. Então, judicialmente, tem uma bomba lá, é lá o abastecimento, ele não fica perto. Né? Agora tem que se assegurar, tem que procurar, através de um engenheiro de segurança do trabalho, através de um advogado, se orientar para saber de que forma que é possível, porque existe também um regramento em cima do fornecimento de equipamentos de proteção para o empregado, que algumas vezes elidem, ou seja, eles determinam o não pagamento desses adicionais. Em termos judicial, isso vai cair para uma perícia. Então, o perito é uma pessoa de confiança do juízo, e você respondendo uma ação ou através de uma demanda como autor, você também tem a faculdade de colocar profissionais para lhe auxiliar, como médicos, como engenheiros de segurança do trabalho, para acompanhar essa perícia. Agora, a perícia ali realizada é o que basicamente vai determinar se a empresa vai ter que pagar esses adicionais ou algum deles, e não o que diz o engenheiro de segurança da empresa. Isso é importante frisar, porque as empresas muitas vezes pagam laudos periódicos, como eu disse, sem conhecer o que está ali descrito, muitas vezes sem verificar que ali o engenheiro determinou a substituição de um equipamento de segurança, porque ele expirou o prazo de vencimento ou que estava em má condição, e o empresário paga o laudo, renova para o outro ano, sequer olha aquilo ali. Então essa é a sugestão. Se já existe uma segurança do trabalho, verifique seus laudos. Você pode ser autuado pelo Ministério do Trabalho, você pode ser acionado pelo Ministério Público do Trabalho. Os órgãos de fiscalização estão em cima, estão atuantes,
e não existe mais o jeitinho. Eu acho que o jeitinho acabou há muito tempo. Ainda mais em razão desse julgado, que demorou muito tempo, mas chegou. E vou dizer, o julgado chegou muito com imperativo, porque as empresas têm que tomar muito cuidado. Porque se um adicional de insalubridade não pago ou de periculosidade não pago devidamente, ela representa muito uma demanda trabalhista. O senhor concorda comigo? Com certeza. Tá? Milhares de reais. O empregado pode buscar os últimos 5 anos do contrato. Imaginou? Então... E isso é uma novidade dentro do direito do trabalho que saiu agora, precedente esse ano. Esse ano. O que mais tu tem de precedentes assim? Porque, sinceramente, fiquei com medo agora. Até porque a gente, claro, no escritório a gente recebe empresários que comentam isso aí. E que não é a nossa área, mas agora eu me lembro muito tempo atrás, quando eu fazia a reclamatória trabalhista, tanto para o empregado quanto para o empregador, a grande implicação do empresário é a questão de como sancionar a insalubridade pelo perito. Agora ele corre duplo risco. Quer dizer, se o empresário não tiver uma atenção toda especial, pode levar ao quebra, hein? Exatamente. Eu estou sendo muito... Exatamente isso, Marco. E eu vejo que as decisões, elas avançam nesse aspecto social que eu aqui te referi, porque a legislação civil determina 2 espécies de responsabilidade, basicamente. Só para levantar um aspecto polêmico aqui também, uma delas é a responsabilidade civil objetiva, que determina, no caso de um contrato de trabalho, que independente do empregador ter ou não culpa, ou ter agido com culpa ou dolo, ele terá que pagar a indenização reclamada por doença ocupacional. E a responsabilidade civil subjetiva diz que isso prescinde de culpa, prescinde de verificar que aquele trabalhador, sim, foi exposto a um esforço excessivo. Agora, eu vejo que as decisões elas têm avançado no sentido de determinar, em sua grande maioria, a responsabilidade civil objetiva. Ou seja, independentemente de verificação de culpa, e mesmo que no caso de doença pré-existente de um empregado, nós vemos decisões atribuindo a responsabilidade do empregador como concausa. Então, isso é um cuidado especial que tem que se ter em relação à saúde do trabalhador, porque a cobrança de hora extra, diferença de fundo, acabam sendo infinitamente inferiores do que uma indenização por danos morais ou um pagamento de uma pensão vitalícia por um empregado que tem uma doença ocupacional, uma doença profissional, que ela em geral é estabelecida pela tabela DPVAT. Então, dependendo do membro afetado ou a redução de capacidade, ela determina para o empregado uma indenização até os 73 anos, que é a expectativa de vida do gaúcho. Então, essa questão do avanço das decisões para a responsabilidade objetiva é o que eu vejo de importante para levantar aqui. Em contrassenso, se vê essa responsabilidade que tu me disse, e de um outro aspecto do empresário, né? Ele se acautelando, ele está garantido? Ou tu acha que pode acontecer um furtúnio, alguma coisa, sem ele se prever? Porque eu vejo assim, que tu me disse assim, mais uma vez, parece que o empresário não digo que é lesado, mas ele tem que estar muito bem preparado para isso aí. É impressão minha, porque me parece que a teoria da responsabilidade que tu acabou de dizer só favorece, no meu modo de ver, aquele que é lesado, né? Ou seja, a parte menos da história, que seria o empregado, aquele que está sendo afetado. Mas me parece muitas vezes que a questão da responsabilidade, tu falou, a objetiva, que independe de culpa, de analisar, isso não favorece essencialmente a classe minudente da relação. Tu acha justo isso aí? A essência dela é essa, porque... essa mesmo, tem que ser assim. É essa porque ela decorre do entendimento de que o empregado é a parte mais fraca no contrato e que o risco da atividade é do empresário, ele que tem o lucro. Ele que tem que cuidar então, se disso. ele tiver o prejuízo, e isso é um prejuízo, então ele que tem que pagar. Às vezes, por infortúnio, o empresário, não tem como prever que aquele trabalhador tinha uma hérnia de disco, que ele tinha uma doença adquirida já em
outras atividades Já que ele veio tenha, com uma doença ou como autônomo ou de outra empresa. E se essa informação não for possível perante um atendimento dele no hospital, perante o que às vezes não é deferido numa demanda, se isso não for possível por ele já ter recebido um benefício previdenciário anteriormente, o ônus da prova de dizer que essa doença já existiu é do empresário. Entendi. Então, isso é o que te dificulta no aspecto de responder uma ação trabalhista. Às vezes as pessoas têm mais de 40, 50 anos e elas se utilizam de estar trabalhando numa empresa para dizer que sofreram um acidente de trabalho, que não aconteceu, porque o acidente de trabalho pode ser em trajeto, pode ser indo para casa ou vindo ao trabalho, ou então, mediante essa alegação, dizendo que se machucaram no trabalho por fazer alguma força que não estavam habituados a fazer. Então, é um cuidado que o empresário tem que ter e de fato, as decisões estão avançando nesse sentido e nada melhor do que então se cuidar, mostrar que está preparado através não só dos laudos, mas da fiscalização, do treinamento aos empregados, de como usar a máquina, como usar o equipamento, como usar o equipamento de proteção, quais os cuidados, repisar isso, fazer os laudos anualmente daqueles que eles precisam, a cada 2 anos, conforme determina a NR7. Então essa é a sugestão. Doutor, o senhor vê, doutor Fabiano, como o tempo passa rápido. Eu queria que tu deixasse as últimas palavras para os nossos telespectadores e depois vamos ver o que mais nós vamos buscar na sociedade tão linda que é a sociedade jurídica e como é importante ter bons profissionais. As últimas palavras contigo, doutor. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. É um prazer estar aqui contigo, Marco. E fica a sugestão aqui para os empresários e para os trabalhadores que observem suas condições e que busquem conversar acima de tudo, seja o trabalhador com o empresário e vice-versa, porque nada melhor do que um entendimento acima de tudo sobre as condições de trabalho e que, acima de tudo, se cumpra a legislação. Bom, vocês viram como é interessante falar com uma pessoa experiente, madura e que, acima de tudo, tem um conhecimento muito acima mesmo dos problemas e que pode ajudar a sua empresa ou a você que precisa de um auxílio técnico. Até o nosso próximo programa. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.